live, chame mais gente, porque nós vamos receber agora Marcelo Uchoa e deputado Ivan Valente. Muito boa tarde, sejam bem-vindos à live da tarde. Boa tarde, Maria Fernanda. Boa tarde, Drummond. Prazer estar com vocês, a Uchoa também. Vamos junto nessa aí. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Mafê. Boa tarde, Drummond. Boa tarde à nossa audiência do DCM. Só reforçando a importância de contribuir com a mídia independente. Eu acabei de saber que um programa muito importante vai deixar de funcionar exatamente por falta de financiamento. Então, assim, acabei de saber, Mafê. As pessoas talvez saberão amanhã. E fico muito triste porque a gente tem visto a importância da mídia progressista no enfrentamento que precisa ser feito ao longo desses anos. Então, galera, vamos dar uma força aí para o DCM, o programa da Mafê, a live da tarde do Drummond. Vamos pingar aí, como vocês dizem, pingar o superchat, que eu acho que merece. Isso aí. Teria milhões de assuntos, porque esse Brasil não para de nos dar assuntos para conversarmos, mas eu quero começar a conversa com vocês sobre a comissão da anistia e sobre essa notícia do deputado Ivan Valente ter finalmente sido anistiado, né? E ter sido o Estado brasileiro haver pedido desculpas a Ivan Valente pelos processos de tortura, de perseguição política que sofreu. O Marcelo Uchoa faz parte da comissão de anistia, né? Então eu gostaria de primeiro assim ouvir qual foi essa primeira reunião e esse momento de reencontro da comissão de anistia nesse processo da data do golpe, né, que foi agora dia 31 de março, e também depois gostaria de ouvir do deputado Ivan Valente sobre a importância desse reconhecimento finalmente desse pedido de desculpas. Começo com o Marcelo e depois vou para o Ivan. Bom, Mafê, deputado. Bom, então eu vou fazer uma abordagem assim, técnica do que da minha participação neste processo. Bom, você sabe que a Comissão de Anistia ela foi criada com uma lei de 2002 com o sentido de reparar economicamente aqueles que foram perseguidos ou que foram prejudicados durante a ditadura militar, mas, essencialmente, pedir perdão a essas pessoas pelas atrocidades cometidas pelo Estado brasileiro à época da ditadura, né? Então, ela é um adicional importante ao que já havia estabelecendo o ato das disposições constitucionais transitórias no artigo 8º e a própria lei de anistia de 79. A lei de anistia, ela, digamos assim, ela lhe tirava, né, uma parte dos anistiados da cadeia, né? Ela impunha o fim da pena àquelas pessoas, né? Nem todos, né? Ela também aproveitou e anistiou os militares, ou então aqueles que torturaram, porque, claro, pelos porões da ditadura sequer haviam cometido crimes, mas ela não pedia perdão, né? Ela apenas liberava, né? Então, o sentido da lei, eventualmente, de 2002, foi esse perdão público, né? Então, o processo o que é que foi retomado, né, no último dia 30? A nova composição desta comissão, que nos últimos anos, né, ao invés de usar desta atribuição que o Estado lhe concede de forma muito honrosa, que é o reconhecimento e o pedido de perdão, ela utilizava exatamente para negar os requerimentos por várias razões, né? No caso do deputado Ivan Valente, enquanto anistiando, a utilização do argumento foi de que ele já havia sido anistiado pela lei de 79, os supostos crimes que ele havia cometido estavam enquadrados na Lei de Segurança Nacional, logo, o que é que poderia fazer o Estado se não persegui-lo e prendê-lo, né? Então, assim, é inacreditável. Quando eu me deparei com esse processo, ele já estava instruído, ele não foi proposto agora, ele é de 2015, ele já vinha com toda a demonstração que todo mundo que conhece a história do deputado Ivan Valente sabe, que ele foi perseguido enquanto liderança estudantil, que ele terminou os créditos da universidade, não pôde receber o seu diploma universitário
universitário, porque a universidade não concebeu, porque ele estava já sendo perseguido pelas autoridades, tanto do Rio de Janeiro como em São Paulo. Ele viveu clandestinamente e, com isso, ele sofreu todos os traumas de ter a dureza de viver na clandestinidade. Depois ele foi preso, quando preso, torturado, incomunicável. Quando apareceu já na auditoria militar, ainda foi condenado a 3 anos de reclusão, levado ao presídio Frei Caneca, e, enfim, ficou ali até a anistia de 79, mas, evidentemente, que ele, demonstrando toda a perseguição, ele deveria ter sido reconhecido de forma formal pelo Estado brasileiro como anistiado, e não foi essa a decisão da Comissão de Anistia quando julgou o processo dele, salve agora, no ano de 2022. Pelo contrário, foi dizendo que ele merecia ter sido preso, porque a Lei de Segurança Nacional era a lei da época, ou seja, e ele também não teve um direito que antigamente tinha, que era de reanálise. E ali, por que o processo dele voltou à pauta? Porque a presidência, junto com o coletivo, que é um grupo são 21 juristas, ou 21 pessoas indicadas para compor aquele colegiado, entendeu que houve uma usurpação de instância e, por isso, ele foi legitimamente anistiado. Eu poderia... eu estou falando aqui tecnicamente, eu estou lhe dizendo o que eu vi nos autos. Está instruído formalmente. Você sabe, estou na comissão pela vaga de recomendação, de indicação dos anistiados e das anistiadas. Mas eu não estou ali para brincar. Eu estou ali para fazer o que é correto, o que é justo e o que é de direito. Nesse caso do Ivan Valente, não fui o Marcelo Shoa que compreendeu, foi um colegiado inteiro. Aliás, diga-se de passagem, a unanimidade das conselheiras e conselheiros que estavam lá. Apenas uma pessoa não estava, porque ficou doente. E foi uma cerimônia muito bonita. Foi a reinstalação com o caso emblemático, porque a forma em que ele foi indeferido, para mim, foi uma nova violência, mas também não foi o único a ser decidido dessa pauta. Houve um caso em que faltava, da Ana Cláudia, faltava apenas uma portaria, já tinha sido até deferido, mas faltava a portaria. O caso do Sr. João Pedro, que era um caso de um sindicalista que havia sido perseguido e demitido da empresa, ainda ele tinha sido vice-presidente dos sindicatos metalúrgicos de Osasco, portanto, nem demitido poderia ter sido, porque tinha estabilidade sindical, mas foi forçado a ser demitido por justa causa, porque disseram que ele tinha que se deslocar para Recife. E um outro caso em que o anistiando está, inclusive, na UTI. Então, assim, foram 4 casos. Antes, o ministro Silvio Almeida deixou absolutamente claro e à vontade todos ali daquele conselho para fazer o que precisava ser feito, inclusive em respeito não só à história das pessoas que tinham sido perseguidas, mas à memória disso, para que não venha a se repetir. Esse foi o sentido da palavra do ministro Silvio Almeida. Ele, inclusive, muito gentilmente assistiu à sessão, não pediu a palavra, quer dizer, ele reconheceu a importância e a soberania da comissão para decidir e pedir perdão, e isso também foi uma palavra do assessor especial de Democracia, Memória, Verdade e Justiça, do Nilmário Miranda. Então, eu pedi a palavra na hora da discussão, apenas olhando nos olhos do filho do deputado Ivan Valente ali presente, para dizer, olha, se um dia o seu pai foi chamado de mentiroso, de criminoso, fique sabendo que ele é um herói da pátria, e a sua mãe também é uma heroína da pátria. Esse é o pedido de perdão do Estado brasileiro, e eu acho, deputado Ivan, que foi feito justiça. Eu acho que, enfim, nós temos que aplaudir essas pessoas. Agora, este foi o caso específico. Não significa que eu, como representante de anistiados e anistianos, vou julgar ou vou decidir sempre de uma maneira, vou decidir o que é justo.
É claro que há situações em que não será possível, mas dentro daquilo que for possível será feito. Essa é a atribuição da Comissão de Anistia. Deputado. Bem, Maria Fernanda, o Marcelo Uchoa, quero agradecer aí pelas palavras. Quero me referir a essa sessão da anistia, da Comissão de Anistia, como Deputado Ivan, me permita, me desculpe lhe interromper, só para fazer uma referência aqui ao voto do Manuel e à presidenta Enea Stutz de Almeida, que fez uma brilhante condução daquele momento, e assim, os conselheiros e as conselheiras estão sentindo-se muito à vontade e muito bem representados por uma pessoa que já tinha sido da comissão, tem experiência, é uma intelectual, humana. Show de bola. E perdoe a intromissão. Muito bem. Eu estava falando, Marcelo, que essa sessão da Comissão de Anistia ela é histórica, né? Porque ela tem um sentido de resgate, né? Já foi muito importante a formação da Comissão de Anistia lá atrás. Foi muito importante a lei de anistia de 79, né, com as suas limitações, né? E mais tarde, né, já no governo Lula, todo um desenrolar que anistiou muitos brasileiros e brasileiras, né? Bem, mas esse resgate se deve a que nós não vivemos só os 21 anos de ditadura militar, os anos de chumbo. Nós vivemos um retrocesso civilizatório de 4 anos, né? Então, você poder ouvir o Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, e antes você ouvia Damares Alves, né? Você vai comparar as duas coisas e você vai verificar a perversidade que existia, né? A farsa que foi montada, o desmonte da área de direitos humanos, muito grave, na Comissão de Mortos e Desaparecidos. A Comissão de Anistia no governo Bolsonaro é um tribunal de exceção, e nós temos que denunciá-los, porque são pessoas desqualificadas, né? Um general, né, Rocha Paiva, que carregava um livro que ele fazia o prefácio de defesa do Brilhante Ustra, o maior torturador dos doicodes do Brasil, participava da Comissão de Anistia. O relator do processo, inclusive do meu, uma pessoa indicada que vinha de gabinetes do Bolsonaro, entende? Ou seja, nesse caso em especial, eu acho que o Bolsonaro, em abril do ano passado, primeiro ele tentou em abril de 2021 e depois, em abril desse ano, de 22, ele pinçou 2 processos, né, que foi o meu processo como parlamentar, né, e da ex-presidente Dilma Rousseff, que tem uma visibilidade pública grande. Ele queria transformar aquele julgamento num exemplo, e ele fez de propósito. Quer dizer, eles incidiram de propósito, era um julgamento só de 2 casos, e os 2 casos indeferidos, e indeferidos da pior maneira, como o Marcelo Uchoa relatou agora há pouco. Ou seja, como é que se pode mentir tanto? Ou seja, você pegar os autos do processo, verificar que um cidadão ficou clandestino 6 anos, foi impedido de trabalhar. Aí quero relatar que desde 70, eu dava 40 horas semanais de aula de matemática e fechei o meu curso de engenharia e também de matemática, né, na Faculdade de Filosofia. E, nesse sentido, eles disseram que eu não tinha formação, eu era estudante e que eu não trabalhava. Segundo lugar, né, que eu nunca fui preso. Isso foi o pior de tudo. Como assim? Os autos do processo estão lá, então, os relatórios do DOI-CODE, do CISA, do DPPS, que era o Departamento de Polícia Política, né,
dos DOPs aqui de São Paulo. Estão todos lá com os processos e etc. E eles disseram que eu nunca fui preso. Eu fui preso 2 vezes. Uma com 10 dias de incomunicabilidade no DOI-CODE do Rio de Janeiro, que eu vou falar daqui a pouco, o que é que era, né? E depois de 2 greves de fome na prisão e na tortura, nós fomos libertados e tivemos a prisão preventiva relaxada em novembro de 77. Isso porque o general Silvio Frota perdeu a batalha para o Geisel, ou seja, o golpe dentro do golpe, né? E porque nós lançamos uma carta-denúncia lá da prisão, os presos do processo do movimento pela emancipação do proletariado, denunciando todo o sistema de tortura que foi amplamente divulgado na imprensa nacional e internacional, inclusive no Le Monde. Então, depois disso, eles nos soltaram. 1 ano depois, com o movimento de anistia na rua, com o movimento social, sindical, popular nas ruas, 1.500 pessoas na porta da auditoria, assim mesmo eles nos condenam a 3 anos de prisão. Então, é a segunda prisão, né, para o presídio agora, o anterior de Bangu, e depois agora na Frei Caneca, como o Chua já se referiu, né? Então, veja, como é que eles podem mentir desta forma? Então, o que eu achei importante é que a visibilidade desse debate, nesse momento, inclusive na antevéspera de 31 de março, na chegada do Bolsonaro, defensor, confesso, da ditadura, da tortura e do adicional número 5, né? Foi muito importante, porque nós temos que entender o que foi o regime militar. Se passa pano no Brasil para torturadores há muito tempo. Os países da América Latina reviram suas leis de anistia para punir os torturadores, né? E não é por vingança, como eu disse lá no dia que nós exigimos a punição dos torturadores. É para que não aconteça mais. É por uma questão de justiça, memória e verdade em defesa da democracia. Como aconteceu na Argentina, no processo em que os generais que comandaram a tortura e os centros de tortura na Argentina foram condenados à prisão perpétua e lá morreram, entende? Ou seja, não acontece mais. Aqui não, os generais continuam piando, conspirando, entende? Todos eles, o senhor Braga Neto, o senhor general Heleno, entende? Que passou por todos os processos, era ajudante de ordem do Silvio Frota, em 77, e dono do GSI, conspirador de porta de quartel aqui, antes da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Então, foi muito importante, porque nós pudemos, o relator, o Manuel Moraes, fez um trabalho exímio e um trabalho sério, né? E, ao mesmo tempo, ele relatou todas as torturas que eu não preciso relatar, estão nas cartas, entendeu? Estão no relatório final da Comissão de Anistia, estão na memória de todos que passaram pelas masmorras da ditadura militar nesse país. Mas o importante é declarar o seguinte: a tortura era uma política de Estado no nosso país, né? Eles sofisticaram o aparato de tortura. Eu, particularmente, passei pelo DOI-CODE do Rio de Janeiro. E lá no DOI-CODE do Rio de Janeiro, eles aperfeiçoaram o sistema de tortura, né? Ou seja, eles, além de ter toda uma sequência que era prender, imediatamente encapuçar, deixar o preso ou a presa nua, né? Tem um sentido isso. Em seguida, ou era a cadeira do dragão, ou era a geladeira, que era um cubo dentro de um cubo, ou era a cruz, ou era afogamento simulado, etc. Tudo isso aí era um processo vigiado dia e noite por câmeras, entende? Então, isso tudo aconteceu com testemunhos, né, na ditadura militar. Então, eles precisam ser expostos para a sociedade, para a nossa juventude. E a Comissão da Anistia tem um trabalho gigante. Eu acho que o Marcelo Chua está certo. Ou seja, um processo de anistia ele é julgado pelos autos do processo. É o que está lá contido, né? Não é para anistiar
uma pessoa, outra, qualquer pessoa, se ela não praticou ou não houve um crime contra ela. Então, é importante a seriedade dessa comissão, as pessoas experientes, com formação, inclusive, jurídica, né, política, e que entendam o momento histórico que nós vivemos. Eu quero dizer que fiquei muito feliz de ter a oportunidade de ouvir, né, da presidente da comissão, a doutora Enea Almeida, Estudos Almeida, entende? A leitura desse perdão do Estado brasileiro. Isso tem uma imensa simbologia, né? E, nesse sentido, eu acho que nós estamos cumprindo uma etapa histórica, né? Nós temos que dar visibilidade para essa questão e partir para algo mais amplo. Mais amplo quer dizer o seguinte: não são só os presos políticos da ditadura que são vítimas da violência. É todo o povo brasileiro, e particularmente o povo negro e o povo pobre desse país. Então, o que nós temos que fazer, peço desculpas aqui pelo telefone, e o que nós temos que fazer é dar visibilidade para isso de qualquer maneira. Ou seja, ontem mesmo nós tivemos aqui a Marcha do Silêncio, o ministro aqui no Ibirapuera, em São Paulo, né, a Marcha de Silêncio, em que o ministro Silvio Almeida esteve presente, nós tivemos lá, e quem falou lá foram mães que perderam filhos na periferia, assassinados pela polícia, indígenas, né? Moradores de rua que estão sendo expulsos da rua aqui em São Paulo, ou todos os excluídos, os de baixos, os torturados de todas as formas, né? Então, é a reconstrução da democracia brasileira. Então, essa reinstalação da Comissão de Anistia, para mim, é o sintoma de que o Brasil voltou. E, por isso, fui muito feliz com isso. Obrigado. Eu sei que o Marcelo já está com o horário dele estourado, era só uma participação que ele ia conseguir fazer aqui com a gente, mas eu queria só, assim, nessa segunda rodada, ouvir vocês, assim, há esperança de um dia o Brasil punir esses militares que foram torturadores, e se essa falta de punição é o que nos mantém sempre sob essa tutela ou esse medo, né, esse fantasma de um novo golpe orquestrado pelas forças militares. Marcelo, por favor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Mafê, dizer ao deputado Ivan. Um pouco antes da pandemia, eu estava fazendo curso de Direitos Humanos, que era promovido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pelo Instituto de Políticas Públicas do Mercosul. E a primeira parte foi em Washington, bom, era começo de governo Bolsonaro. Não, eu acho que... Não, a gente ainda estava no Temer, né? Mas eles já estavam no Macri. E eu conheci o pessoal da Argentina, e quando foi em Buenos Aires, o curso ele aconteceu no Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos do Mercosul, que fica sediado da ESMA, que é a Escola Superior de Mecânica Armada, onde está também a sede das Mães da Praça de Maio, onde estão vários órgãos de direitos humanos, mas era onde funcionava um dos centros de tortura mais bárbaros da ditadura argentina. Eu estou falando isso porque, nessa semana, o ministro Silvio Almeida esteve lá e ele mostrou, acho que na semana retrasada, o que foi a ESMA e o trabalho que vem sendo feito para a reconstrução da memória na Argentina. E aí, quando eu estava nesse curso, quando eu cheguei em Buenos Aires, eu já estava amigo do pessoal da Argentina e eu perguntei assim diretamente, né, sem nenhum constrangimento: meu amigo, me diga uma coisa, como é que você faz para fazer política de direitos humanos no governo Macri? Porque a ESMA é um negócio muito impressionante. É você contar de uma forma tão explícita, tão aberta. Ele disse: olha, Marcelo, aqui na Argentina nós temos consensos sociais, né? Memória, verdade e justiça, política de gênero e defesa da mulher é daqui para frente, não é daqui para trás, né? O que aconteceu no Brasil é que a gente teve um retrocesso civilizatório.
que nem nos países governados pela direita é possível haver. Então, o que o deputado Ivan está colocando é muito sério. A apologia, a banalização do que é tortura. Meu amigo, tortura, Mafê, é um crime lesa humanidade. Ele é imprescritível pela natureza. Nenhuma anistia, isso a Corte Interamericana de Direitos Humanos já decidiu, ela pode ser evitar a criminalização do torturador, porque seria, inclusive, uma violação ao próprio Estado que tem o dever de punir um crime contra a humanidade. Então, assim, todas essas questões elas já foram analisadas pelas cortes internacionais em casos em que o Brasil não faz parte e em casos em que o Brasil faz parte. Né? Então, assim, pela minha visão pessoal, você tem que criminalizar sim. Aí você vai dizer, uma vez o ex-vice-presidente do Brasil disse, não, mas essas pessoas já morreram, mas estão sendo foram tratados como heróis, a ponto de serem citados no pedido de impeachment pelo presidente da República no voto de um outro impeachment. Não, são criminosos. E é preciso que as coisas sejam ditas pelo nome. A ditadura foi ditadura e um torturador, ele é torturador. Ele não é herói, não, ele é um criminoso. Ele morreu, mas ele é um criminoso. Então, assim, nós precisamos dizer essas coisas. Agora, não cabe à comissão de anistia apreciar isso. A comissão de anistia ela vai aplicar a lei de 2002. E eu acho que o Brasil precisa ainda resolver essa questão da anistia. Há uns 10 dias, a juíza Schreiber, do TRF da 2ª Região, decidiu exatamente isso. Não cabe anistia para crime que lesa a humanidade. Aí também tem crime continuado, são desaparecimentos forçados. Então, assim, acho que por falta disso, aliás, tenho certeza, e o ministro disse isso, Silvio Almeida, e o Ivan também colocou, que o pior de você não passar limpa a sua história é que as estruturas do Estado elas absorvem exatamente os equívocos. Então, a tortura ela enraiza nas instituições e ela acontece hoje na periferia das grandes cidades, ou ela acontece no campo, ela acontece exatamente com os mais vulneráveis. Claro, se você está banalizando e naturalizando um crime lesa humanidade, então acho que a Comissão de Anistia tem essa tarefa histórica de falar, refalar, recontar, dizer, cansar as pessoas de escutar, mas dizer para que a gente não tenha o risco de acontecer o que aconteceu no dia 8 de janeiro, ou no dia 12 de dezembro, ou então naquele dia da Câmara dos Deputados, em que se aquele deputado tivesse ali mesmo sido censurado minimamente, não teria acontecido tudo que aconteceu no país nos últimos anos. Deputado, por favor. Não, eu acho que essa questão remete à nossa defesa da democracia, né? Nós estamos vivendo um período histórico especial, inclusive com a injeção de fake news, com impulsionamentos em massa, com desvio de função do trabalho da imprensa. Então, as redes sociais se sobrepõem à produção da verdade dos fatos, factual, né? Então, tudo isso hoje é algo muito grave que está acontecendo. Como é que alguém, como disse o senhor, que defende publicamente a tortura, né, pode, né, ainda receber o voto da maioria da população em 2018, depois de não saber o que significa em matéria de desumanização. Então, brotou na sociedade brasileira esse espírito do fascismo. Então, esse esgoto que brotou da sociedade, que é intolerância, que é ódio, que é machismo, que é homofobia, que é racismo, e etc., e que é o ódio aos de baixo também. Então, e é o ódio dos que defendem os de baixo também. Então, tudo isso nós tivemos que enfrentar na era bolsonarista. E a comissão de anistia, não é à toa que ela virou aquela farsa em que
95%, 96%, o senhor tem condições melhores de falar sobre isso, foram rejeitados, os pedidos de anistia foram rejeitados sumariamente. Você pode rejeitar pedidos de anistia, mas eles eram sumariamente. A palavra de ordem do Bolsonaro, quando se falava em mortos e desaparecidos, é que quem gosta de osso é cachorro. Como é que uma figura execrável, uma excrescência dessa, vira presidente da República do Brasil? Né? Quer dizer, então nós temos que pensar nesta problemática e nessa que está no Globo de hoje, em que os maiores influenciadores digitais, entende? É exatamente os produtores de mentiras, de fake news, entende? De lacração na internet, é muito grave, porque isso está formando gente com as mentiras. Não é à toa, então, que 44% da população vai achar que nós estamos à beira de um partido, de um país comunista, no nosso Brasil, com a imensa exclusão social que nós vivemos aqui nesse país, com a desigualdade, com a violência sobre os de baixo e assim por diante. Então, é um grande alerta esse debate, entende? E, na verdade, eles, como o Bozo chegou naquele dia de manhã, ele tinha que explicar as joias que ele surrupiou, eu acho que eles não tiveram tempo de fazer contraponto a esse avanço que foi o funcionamento da Comissão de Anistia e dos avanços que a Comissão de Direito, que o Ministério de Direitos Humanos e tantos outros estão proporcionando ao povo brasileiro. Aliás, Bolsonaro tem muito o que explicar, né? Inclusive, Marcelo fez uma postagem hoje sobre esse caso aí do Anderson Torres, esse último, né? Porque todo dia surge uma denúncia de crimes cometidos durante o governo Bolsonaro. E o último também foi uma tentativa de golpe durante as eleições, que era o de não permitir que as pessoas chegassem aos seus locais de votação. Está se descobrindo que isso foi mapeado e acompanhado pelo próprio ministro da Justiça, né, ministro da Segurança do Bolsonaro, Anderson Torres. Eu gostaria de te ouvir, Marcelo, e o deputado Ivan, se isso finalmente pode ser um agravante e se nós veremos realmente Bolsonaro inelegível e respondendo por essas questões, porque essa sensação de impunidade que existe lá desde 64, desde que acaba a ditadura militar no Brasil, que a gente entra num espaço, num processo de democracia e que a gente carrega essa sensação de impunidade, ela persiste, né? Porque até agora a gente ainda não viu Bolsonaro, Anderson Torres e os demais responderem pelos crimes cometidos. Mafê, antes de falar sobre isso, eu vou dar os números ao deputado Ivan Valente, porque, deputado, eu participei, eu fui um dos relatores do tema de memória, verdade e justiça durante a transição de governo. Então, e também que é a violência política. Então, assim, são dados que passaram pelas minhas mãos. Eu não tive... os números que me chegaram foram assim. Durante o ano de 2022, foram indeferidos 88%, quase 90% dos requerimentos na Comissão de Anistia em 2022. Os dados são 8.043 processos indeferidos no governo Bolsonaro, aí você soma mais 1.862 no período do Temer, sendo que o Bolsonaro... nesse período, mas mais no Bolsonaro, aliás, no período Bolsonaro, foram revogados 836 que já haviam sido deferidos. Acho que do Temer foi muito pouco de revisão. Então, esses são os números. Quer dizer, você tem uma comissão de anistia que, ao invés de cumprir com a sua função legal, de reparar, pelo menos simbolicamente, porque tem a reparação simbólica e dizer o perdão, estava fazendo exatamente o contrário. Estava legitimando aquilo que vinha acontecendo durante o regime de exceção. Não é possível. Então, nós teremos uma tarefa aí enorme de apreciação desses processos, mas você sabe, né? Cada dia que passa, Rui Barbosa já dizia, né?
justiça tardia é injustiça manifesta. Então, assim, é mais uma sensação de incômodo, tenho certeza que o deputado Ivan Valente, quando recebeu aquele perdão, dormiu de uma forma diferente, né? Por essa necessidade de você, de fato, ouvir pelo porta-voz, no caso, a presidente da ENEA, em nome do Estado brasileiro, dizer desculpa pelo que foi cometido. Pois esses são os números. Com relação ao Anderson Torres, o Mafê, eu estou um pouco ausente da apreciação, porque eu estou me dedicando muito à comissão de anistia, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, é que a situação do Anderson Torres é muito difícil, porque nós não estamos mais falando do fato de que ele, enquanto secretário do Distrito Federal, foi para os Estados Unidos, né, no dia em que tentaram um golpe de Estado no Brasil. Nós estamos falando que, enquanto ministro da Justiça, ele utilizou a máquina do Ministério e foi utilizado para mapeamento de voto. Olha só, mapear a voto do adversário é comum numa campanha. É claro, se você sabe que você perdeu da região, você vai buscar reverter ali. Agora, utilizar a máquina do Estado, né, é outra coisa, né? E, no caso, não bastasse utilizar a máquina do Estado para mapear o voto, utilizar o Estado para evitar que as pessoas votassem. Veja só, eu não sei nem que crime é esse, porque o direito de voto, Mafê, é o direito mais importante que o cidadão e a cidadã brasileira detêm dentro do processo democrático. Foi isso que o camarada queria lhe roubar, o seu direito legítimo de escolher o presidente da República. Agora, justamente no local em que ele sabia que ele precisava fazer isso, e quase que consegue. Então, é claro que há aí repercussões possíveis de inelegibilidade, repercussões diretas para o Anderson Torres, repercussões para a secretária que ele levou para o Distrito Federal, que era quem mapeou durante o Ministério da Justiça. Assim, tudo aqui, estamos falando aqui em termos do que as investigações. É claro que ele tem o direito de defesa, ele vai ter que se explicar, mas a coisa está ficando bastante complicada para essa turma aí. Eu não sei te dizer, mas eu não estou acompanhando. Eu estou realmente muito focado, mas chocado em saber que a máquina do Estado foi usada para mapear voto e que a máquina do Estado foi usada de forma escandalosamente escancarada, exatamente nos locais em que ele sabia que iria perder, para evitar a derrota. Isso não existe. Isso aí não existe. Deputado, fale que aí o senhor tem mais... Isso, deputado. Não, sem dúvida, o Anderson Torres, ele está atolado até o pescoço, ele não tem jeito, entendeu? Acho que já chegou no nariz e nos olhos. Não tem como evitar, né? Quer dizer, ele é uma figura da total confiança do Bolsonaro, né? E ele é um conspirador. Então, o que aconteceu em Brasília, aqui no dia 8, né, é o dia da infâmia, né? Isso vai ficar para a história como o dia da infâmia, né, onde essas figuras destruíram a Praça dos Três Poderes e o intuito deles, inclusive com seus caçadores, atiradores e colecionadores, que não passam em grande parte de milícias armadas pelo Bolsonaro, né, tinham sim um plano de tomada, entendeu? De poder com apoio de altas oficialidades do Exército Brasileiro, entende? E da PM de Brasília, né, que se omitiu. Então, tem culpa no cartório o governador do Distrito Federal, que ficou se lamentando aí depois, eu não sabia, então, sabia que o primeiro crime dele foi ter nomeado de novo o Anderson Torres para secretário de Segurança Pública. Em segundo lugar, ninguém toma posse no dia 1º e entra de férias, entende? Não existe isso, entende? Quer dizer, com todas as informações que ele detinha, exatamente para o contrário, para desorganizar a reação policial, entende? E viajar exatamente não para a Europa,
nem para a Ásia, nem para a África. É exatamente para Miami, ali do lado do Bolsonaro. Ou seja, ele foi lá prestar conta para ver o que dava, entende? E depois, a minuta do golpe, né, que era o estado de defesa, é o estado de defesa sobre o Tribunal Superior Eleitoral. Nunca vi instrumento jurídico tão dirigido, né, para perpetuar o Bolsonaro no poder e impedir a continuidade do governo Lula. Então, é evidente que o senhor Anderson Torres, neste caso e no último caso agora, quero ser testemunha porque fui atrás, entende, do chefe da Polícia Rodoviária Federal, um bolsonarista roxo, Silvinei Vasquez, que se aposentou, veja, se aposentou e sumiu, foi fazer curso na Europa, etc., para não ser preso, porque é um delinquente mesmo, entende? Alguém que não só conspirou, como patrocinava a violência. O que aconteceu no dia da eleição foi algo planejado, e o Anderson Torres tinha uma ligação direta, a subordinação do senhor Silvinei Vasquez era diretamente ao Anderson Torres. Então, eles tentaram, sim, entende? Impedir a votação. Não é à toa que nos estados do Nordeste, em particular, onde eles sabiam que o eleitorado era mais hostil ao Bolsonaro, entende? Então, tudo isso mostra o seguinte, que atrás dessa fachada que está sendo criada, entende? O Anderson Torres abre a boca de uma vez, entende? E confessa, ou ele fica calado para proteger o Bolsonaro e os seus principais generais, de alguma forma, eu acho que a inelegibilidade do Bolsonaro vai se colocar, Maria Fernanda, mas, às vezes, talvez por um motivo que a gente não sabe, porque ele atentou contra a vida de 700 mil brasileiros mortos, ele atentou contra tantas questões do Brasil, destruição da educação, do meio ambiente, né? Ele realmente tornou o Brasil um pária internacional e ele cometeu crimes contra a democracia brasileira, na porta de quartéis, nas ruas, atacando o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e assim por diante. Talvez ele seja preso como Al Capone, entende? No imposto de renda. Não é improvável, entende? Que com todo o aparato jurídico que ele tem, né, as joias das Arábias já estão aí provando que está dando muita dor de cabeça, né? Então, razões para se colocar o Bolsonaro na ilegalidade, no sentido jurídico formal das eleições, existem e são muitas, né? Mas eu acho que é mais do que isso, entende? Esse é um presidente que praticou crimes e crimes contra a humanidade, minha opinião. Então, se houver justiça, ele deverá terminar condenado no nosso país por esses crimes. Assim esperamos, deputado. Antes de eu me despedir de vocês, eu só quero ouvir o deputado Ivan Valente. Aí eu nem vou perguntar para o Marcelo, como ele está focado, não deve estar por dentro do assunto, que é sobre a questão da possibilidade de revogação do novo ensino médio, anunciada hoje pelo presidente Lula, de que ele fará um decreto trancando aí a implementação, né, do novo ensino médio. Deputado, essa é uma vitória dos movimentos sociais, dos educadores desse Brasil, e mais, isso é o sentido de que Lula tem dito, me cobrem, para que a gente dê uma direção ao governo? Eu vou chamar isso, por enquanto, de meia vitória, tá, Maria Fernanda? Eu queria mesmo que ele revogasse, entende, a reforma do ensino médio. Ele revogou momentaneamente a implantação enquanto se discute, né, a abertura de consulta pública. Isso é pouco ainda, porque entre os educadores nesse país, sérios, né, a reforma do ensino médio,
que foi plantada no governo Temer, desenvolvida agora no Bolsonaro, né, ela é um desastre para a educação brasileira, entende? Ela é uma destruição da única coisa que tem de bom no ensino médio, que são os institutos federais de ensino. Essa criação dos itinerários formativos que eles botaram, vejam vocês, nós chegamos a computar 1.600 itinerários formativos, e nós tiramos da grade obrigatória, né, matérias como história, geografia, filosofia, física, biologia, entende? Para você ter uma coisa formativa chamada como cozinhar bem, entende? Isso, tudo bem, você pode aprender como cozinhar bem nas horas vagas, né? Ou então, bem-estar, claro. Agora, onde tem o ensino obrigatório, ou seja, pela reforma, obrigatório são só 3 matérias, que é a língua portuguesa, né? A matemática e a língua inglesa, né? E a língua inglesa, exemplo que eu quero dar para um tempo curto que nós temos aqui. Uma professora de português não conseguiu aulas na grade dela da matéria obrigatória, que era a língua portuguesa, e foi indicada para ela, né, 6 itinerários formativos que ela vai ter que se aprofundar para nada, para não acumular. E mais do que isso, os professores estão trabalhando dobrado, entende? Você está fragmentando as carreiras do ensino, né? E, na verdade, você está precarizando o ensino. Esta reforma não tem solução para mim. É revogação mesmo. Então, eu espero que o presidente Lula, que já teve uma primeira iniciativa, e peço ao ministro Camilo Santana que ele desista disso, porque essa modernidade que alguns querem colocar é quem não conhece a escola pública brasileira, onde estão 90% dos alunos da educação fundamental e 80% dos alunos do ensino médio no nosso país. Então, ali é a precariedade, é a falta de uso tecnológico, de assistência, de Wi-Fi, de computador. Agora, nas escolas onde a classe média frequenta, você pode até ter esse tipo de oferta de tempo integral. Não tem tempo integral, inclusive, para alunos que trabalham, não tem oferta para alunos que trabalham. O que nós temos que fazer é seguir o modelo dos institutos federais, por exemplo. Isso sim, ensino integral e de primeira qualidade, expandir esse tipo de rede. Só que isso tem custo, né? E é isso que é a grande batalha que nós temos. Eu espero que o Lula e o ministro, né, retirem essa proposta e a gente comece a discutir seriamente com todas as 300 entidades educacionais desse país que estão fazendo esse pedido e se mobilizando, os nossos estudantes, professores e pais também. Maria Fernanda. Era isso, então quero agradecer muitíssimo a presença de vocês nessa live da tarde e deixo aí o espaço para vocês se despedirem, as considerações finais, por favor, Marcelo. Mafê, agradecer o convite, dizer que foi uma honra participar da live da tarde, foi uma honra acompanhar aqui no chat a interação vibrante do público e dizer ao deputado Ivan Valente que o admiro sempre a vida toda e a atuação firme como deputado, mas que o meu voto nesse requerimento não foi pela estima que tenho, mas pelo direito que ele tem. E fico muito feliz de ter sido uma decisão unânime. Quero dizer para você, Mafê, que é um trabalho honorífico, né? Assim, é um trabalho voluntário e todo mundo está com muita boa vontade de fazer o melhor por esse país, para que os equívocos não se repitam. Eu estou muito encantado com as colegas e os colegas que hoje compõem a comissão de anistia e assim, muito impressionado com a atuação leve e, ao mesmo tempo, efetiva da presidenta Eneá de Estudos Almeida. Sobre o voto do Manuel no processo
do Ivan, de fato foi muito bonito, mas também foram muito bonitos os outros votos. Eu estou aprendendo, né? Então, assim, eu espero fazer valer a honra que me foi incumbida pela a confiança dos anistiados, das anistiadas, e a honra do deferimento da sugestão do meu nome pelo ministro Silvio Almeida. Eu também estou muito impressionado com o ministro Silvio Almeida, viu, Mafê e Ivan, porque eu conhecia como intelectual, eu já tinha a certeza de que ele era brilhante enquanto intelectual, mas mesmo durante a transição eu vi que ele também é um sujeito brilhante enquanto ser humano, e ele está fazendo um a um aquilo que lhe foi solicitado, inclusive em todos os temas transversais de direitos humanos e especificamente nessa nossa matéria. Veja só, é uma outra articulação importante, que é a restauração da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Foi outra comissão que foi enterrada no governo Bolsonaro. O ministro participar dessa caminhada no dia 1º foi valioso. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter calma com relação à educação. Eu sou aqui do Ceará, o governador Camilo foi daqui. É claro que eu vou com a maioria, não me agrada uma proposta de eliminação de história do currículo de sociologia, mas eu acho que o Camilo, assim, pelo que eu conheço, ele vai levar em consideração, deputado, essa participação dessas 300 entidades, porque ele escuta muito, né? Que é o que o ministro Silvio Almeida está fazendo, escutar, e, claro, o presidente Lula vai tomar a decisão que melhor servir ao povo brasileiro, né? Mas muito obrigado, desculpa me alongar, tá certo? Eu acabei me liberando do compromisso, Mafê, pude ficar até um pouquinho mais bom. com você. Estava preocupada com o teu horário. Não, eu que consegui, bom que você não, tá senão eu teria dito 5h30, mas Tá eu bom. realmente consegui. Te agradeço muito. Deputado Ivan. Deputado, por favor, suas considerações finais. Eu quero agradecer a você, Mafê, agradecer muito ao Marcelo Show aí pelas palavras e pelo trabalho eficiente e claro e consistente que eles estão fazendo na Comissão de Anistia. E dizer a vocês que esse programa do DCM, o programa de debates públicos, é uma necessidade desse momento histórico que nós estamos vivendo. A imprensa alternativa precisa ser protegida, socorrida, divulgada, né? E para que a gente possa fazer frente, digamos, a essa grande manipulação que nós assistimos, tanto dos grandes meios de comunicação de massa, que são, na maioria, ligados ao capital financeiro, quanto do domínio que o bolsonarismo tem das redes sociais, que é perigosíssimo. Então, isso aqui é democracia, nós estamos à disposição a qualquer momento. Quero agradecer pelo convite e por poder fazer esse depoimento aqui, junto ao Uchoa, sobre a nossa anistia, nosso reconhecimento e o perdão do Estado brasileiro. Muito obrigado a vocês. Uma boa tarde a todos. Obrigada, gente. Valeu. Até a próxima.